Olá, queridos, é bom estar de volta aqui e hoje eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, eu estou iniciando uma série de estudos no Evangelho segundo São Marcos, focalizando principalmente nos milagres, nas curas e nas libertações que Jesus operou e que Marcos ele registrou em seu Evangelho. Como é importante nós observarmos isso. Eu tenho como exemplo, por exemplo, a vida de Paulo, né? Paulo ele escreveu à igreja de Corinto e disse: olha, eu quero que vocês sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, tudo que Paulo ele fez no ministério dele, né? Todas as coisas que Deus, através de Paulo, operou, foi porque Paulo ele seguiu o exemplo do Mestre, que é Jesus. E nós vamos começar nesse dia, nessa manhã, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Capítulo 1, a partir do verso 24, do verso 24 ao verso 39. E o que nós encontramos relatado nesse capítulo e nesses versículos, o primeiro é a cura da sogra de Pedro. Então a Bíblia diz que Jesus ele foi até a casa da sogra de Pedro. Chegando ali, ela foi apresentada a ele e Marcos relata que ela estava doente, ela estava com febre, mas que ao toque de Jesus, aquela mulher ela foi completamente sarada, ela foi completamente curada. Ela levantou-se e passou então a servir a Jesus e aos discípulos. Mas ao cair da tarde, Marcos diz que muitos outros enfermos e doentes foram trazidos até Jesus. E também muitas pessoas opressas por espíritos maus. E Marcos então diz que Jesus, com uma palavra, ele curou muitos doentes e libertou todos os oprimidos pelo diabo. Que coisa maravilhosa, queridos. Veja bem, a sogra de Pedro foi curada por meio do toque das mãos de Jesus. Jesus não falou com ela e não falou também ao espírito de doença que estava nela. Jesus a tocou e ao toque de Jesus ela foi curada. Então isso nos faz ir para Marcos 16, a partir do verso 15, porque ali Jesus ele disse aos discípulos: olha, vocês vão por todo mundo, vocês devem pregar o evangelho a todas as pessoas, os sinais vão seguir aqueles que creem. E ele diz: no meu nome vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles então serão curados. Então, o que aconteceu com a sogra de Pedro foi exatamente aquilo que Jesus ele acabou dizendo lá em Marcos 16, né? Ao toque das mãos, aquela mulher então ela foi curada e os discípulos eles fizeram isso, porque a Bíblia diz que eles foram por todas as partes pregando o evangelho e os sinais, à medida que eles pregavam a palavra, os sinais aconteciam, porque Jesus ele estava com eles confirmando a palavra que era pregada. E logo em sequência, então, nós vemos Jesus curando muitos doentes. E o que deve nos chamar a atenção já nesses milagres é aquilo que Marcos ele relata. Porque ele diz que Jesus, com uma palavra, ele curou muitos doentes e libertou muitas pessoas que estavam oprimidas pelo maligno. Então prestemos atenção, a sogra de Pedro foi curada mediante o toque da mão de Jesus. Os demais doentes foram curados mediante uma palavra que Jesus falou. Este foi o método que Jesus utilizou nesses dois primeiros milagres relatados aqui, para que aquelas pessoas fossem curadas e libertas. Ou seja, o toque das mãos, ou imposição de mãos, e o anunciamento da palavra.
Bem, quanto à imposição de mãos, eu creio que não seja muito difícil para as pessoas entenderem. Mas, quando Marcos diz que com uma palavra os enfermos foram curados e os demônios foram expulsos, então a pergunta é: que palavra foi esta que Jesus falou e que trouxe cura para as pessoas e libertação para as outras que estavam possuídas por espíritos maus? Certamente a palavra que Jesus falou foi a palavra da fé. Ou seja, ele falou crendo no seu coração que aquilo que ele iria falar iria de fato acontecer. Então, diante de uma situação onde nós vamos ministrar para uma pessoa doente, nós impomos as mãos e não há necessidade de falarmos nada. Se a direção de Deus for somente impor as mãos, nós impomos as nossas mãos e nós cremos que a unção vai fluir, trazendo cura para aquela pessoa. Eu já vivi muitas dessas experiências. E a outra situação é falando, dando uma ordem, crendo no coração que aquilo que eu estou falando vai acontecer. Então eu dou uma ordem à doença para que ela desapareça do corpo do doente e a doença tem que sair, ela tem que obedecer essa ordem. Eu dou uma ordem para que o espírito imundo saia do corpo de uma pessoa e esse espírito tem que sair, ele tem que obedecer essa ordem. Quem nos assegura isto é o próprio Senhor Jesus. Ele diz que tudo aquilo que eu disser, crendo com o meu coração e não duvidando, aquilo que eu estou crendo e que eu estou falando vai acontecer. Como é importante isso, queridos. Então fica aqui esse primeiro estudo. Que Deus então abençoe sua vida. E não esqueça, imposição de mãos para trazer cura e uma ordem, uma palavra dada para que a doença saia do corpo, para que o espírito mau saia do corpo e ele tem que se submeter, a doença tem que se submeter. Porque Paulo lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso número 9, ele diz que Deus exaltou soberanamente a Jesus, dando a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, então que Deus os abençoe, em o nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro. Shalom.